Tá travando? Olha, nós estamos no ar já, tá bom? Possamos começar? Meu nome é Neuza. Nós estamos aqui hoje, mais um sábado, na série de live da Negracim, que completa... Quem está falando? Meu nome é... Nós também temos um probleminha do delay, tá, gente? É uns 2 segundinhos. Então, vou começar aqui novamente, tá? Meu nome é Neuza, eu faço parte da Negracim, mais uma live em comemoração aos 25 anos do Jubileu de Prata de Luta e Resistência da Negracim. E nessas nossas lives já passaram por aqui professores, outras professoras maravilhosas estão aqui com a gente hoje, já passou capoeirista, mestre de capoeira, já passou professor de educação física, de dança, de ensino superior e infantil. Né? E nós estamos aqui com professoras maravilhosas que vão contar um pouco da sua trajetória, que nós sabemos que não é fácil, certo? Então, vamos começar com as apresentações dos participantes. Nós temos aqui hoje, eu vou apresentá-las, depois vocês falam um pouco das suas trajetórias. A professora Carolina Cristina dos Santos Nóbrega, a professora Eliane está com a gente hoje, mas já teve um imprevisto de saúde, não pode participar. Nós temos aqui a professora Genilda Santos de Araújo, a professora Regina Silva, deixa eu ver meu script aqui, professora Elaine Correia de Oliveira, professora Carolina Cristina dos Santos Nobre, eu já falei, né? Já vendo como as coisas acontecem. Então, eu gostaria que vocês começassem pela professora Carolina, para poder, Carol Nóbrega está aí não, com a gente, poder falar um pouco da sua trajetória, tá, gente? Por favor. Primeiro, boa tarde a todos e todas. Para mim é uma honra participar desse evento. Agradeço muito essa oportunidade, esse espaço de acolhimento e pertencimento dos nossos feminismos negros. Então, muito obrigada. Falar um pouquinho da minha trajetória é trazer um pouco essa ideia de que, por muitas vezes na minha infância, na educação básica, eu fui muito refém da minha imagem, que é exatamente o que a educação básica brasileira faz com as crianças negras e negras, né? A gente não tem uma representatividade, a gente sabe disso, a gente não é feita uma linguagem política, então, nesse sentido, foram aí anos de uma educação colonizada, então eu encontrei no espaço da educação física o meu espaço, apesar de ser, assim, alguns momentos de felicidade, né? A gente sabe que a felicidade, ela tem amnésia, você precisa lembrar o tempo todo que você existe para ela, como diz Sérgio Vaz. Então, eu tinha ali meus momentos pop na aula de educação física. Eu acho que foi por isso que eu escolhi o caminho da educação física. Mas a minha negritude mesmo, ela começou a se desenvolver nas aulas de capoeira. Então, eu morava numa comunidade, tinha um centro comunitário no final da rua, eram pouquíssimas meninas negras que participavam desse grupo de capoeira, que era o Abadá. Depois eu fui para o Cordão de Ouro. Então, ali eu percebi o meu espaço, quanto menina negra, de reconhecimento da minha história, a questão de resgatar as raízes, a questão de construir mesmo essa identidade autodefinida, não a identidade que é atribuída a nós, que é tão comum na escola. Uma identidade sempre rica de estereótipos, uma identidade forjada. Então, eu falo que tudo começou aí. Então, para a gente pensar um pouquinho, avançar um pouco nessa história, do ponto de vista acadêmico, assim que eu entrei na universidade, também não tive esse espaço de reconhecimento da história negra. Então, só no mestrado, no Congresso de Pesquisadores Negros e Negras, que ali eu, de fato, me encontrei. Foi o melhor evento que já aconteceu na minha vida. Você, em Florianópolis, vê aquele mar de gente negra ou preta, como cada um queira se autodeclarar, aquele mar de gente negra, cada um com seus black powers, mais bonito que o outro, falando, de fato, a nossa história, que é muito incomum nos congressos que a gente participa. É sempre aqueles congressos frios, aquela conversa distante, e lá não, lá era, de fato, esse espaço de acolhimento. Tanto é que até as mães negras levavam seus filhos, coisas que eu nunca vi em congressos, né? Não é muito comum. E a abertura do congresso, com todo aquele atabaque, aquela coisa mais linda, sabe? Então, são
poucos espaços que a gente se reconhece. Eu agradeço muito a coordenação da professora Joana Célia, da Universidade Federal de Santa Catarina, que ali foi um convite para pensar realmente uma escola completamente diferente. Como diz os Racionais, problema com escola tem mil fita, né? E é isso, sim. Então, a gente continua na batalha, fazendo um trabalho diferenciado. Essa foi a professora Carolina Cristina dos Santos. Ela tem graduação em Educação Física, pós-graduação em Gestão Pública pelo mestrado em Educação, professora de Educação Física Básica da Rede Municipal de São Paulo, palestrante em Relações Étnico-Raciais com o tema de Educação Física Escolar. Agora, a professora Genilda, por favor. Boa tarde a todos. É um prazer imenso para mim estar aqui hoje, é uma honra, né? Eu tenho assistido algumas lives já há algum tempo e eu tenho me sentido assim inspiradíssima por todas as trajetórias de vida, todas as trajetórias de vidas pretas que eu tenho acompanhado. Tem sido assim fonte de inspiração para mim, para perceber quem eu sou, né? Quem eu realmente preciso ser nessa sociedade e para continuar traçando metas de lugares que eu posso ocupar nessa sociedade. Então, é uma honra estar participando hoje dessa live e poder ouvir, poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou professora da rede Santo André de São Paulo, ingressei no magistério em 2013, então é uma trajetória bem recente. Antes disso, eu havia trabalhado como auxiliar de educação em algumas redes, né? E como auxiliar, eu comecei, foi aí que eu comecei a perceber algumas questões relacionadas à educação, relacionadas à minha negritude. Comecei a perceber mais algumas diferenças que se faz, espaços que não se ocupam nas escolas, reconhecimentos que muitas vezes nós não temos enquanto pessoa negra. Após o meu ensino médio, eu levei 10 anos para conseguir cursar a minha graduação, porque a gente vem de uma trajetória preto, pobre. Minha família sempre vem de uma família que sempre se valorizou enquanto negro, mas que não tinha uma consciência tão grande dessas questões sociais que envolvem tudo isso. Então, a minha trajetória de adolescência foi trabalhando, na maioria das vezes, em casas de família como doméstica. E aí você se vê numa situação de que é aquilo para você, você deseja alçar outros voos, mas você não consegue enxergar na sociedade que você vive espaços para alçar esses voos. E aí a gente vai caminhando sempre na mesma. E aí, depois de alguns anos, já depois dos 20 e tantos anos, é que eu parei, deixei de trabalhar como empregada doméstica, consegui outros empregos, e aí somente 10 anos após o meu ensino médio, eu consegui ingressar na graduação com o ProUni, bolsa do ProUni. Então, sempre que alguém fala as bolsas são necessárias, as cotas são necessárias, são necessárias. Se não fosse isso, hoje eu não estaria aqui, porque eu não tinha condições financeiras de ingressar numa faculdade. Mesmo com a bolsa, nós já temos grandes dificuldades no percurso, grandes dificuldades financeiras. Então, sem a bolsa, eu não teria conseguido me formar pedagoga, não conseguiria estar onde eu estou hoje. Então, essa minha pequena, minha curta, né, minha inicial trajetória no magistério tem sido, assim, de grandes descobertas, enquanto pessoa, enquanto preta, enquanto humana, enquanto professora. E é isso. Essa foi a professora Genilda Santos de Araújo, licenciatura em Pedagogia, pós-graduação em Alfabetização, psicopedagoga institucional e africanidades e democracia. Professora de redes municipais de Santo André e São Paulo. Primeiro lugar, categoria ensino fundamental, 2020. Rede Municipal de São Paulo,
Mulheres Projeto e ganhadora do projeto Mulheres que Mudaram o Mundo. Agora a professora Regina da Silva. Regina. Olá, boa tarde a todos, todas, todes. Então, eu sou professora na Rede Municipal de Santo André há 16 anos. Comecei a lecionar na Rede Municipal de Mauá, mas eu entrei na educação já no magistério, né? Eu fiz o ensino médio no Cefam, que era um projeto do governo do estado, que era magistério em nível médio, em período integral, com uma bolsa, né, uma ajuda de custo, e era um período de 4 anos. Depois disso, eu consegui um emprego numa escola particular, então tinha acabado de fazer 19 anos, consegui um emprego numa escola particular, e, sim, depois de 50 currículos, eu tive 3 entrevistas e uma eu fui contratada. E foi interessante que lá eu não me senti professora, né, dentro dos ideais que eu tinha estudado no Cefam, que eu tinha me identificado, e acabei ficando só um mês, e achei que era um problema meu na docência, e fui trabalhar com outras coisas. Eu fui trabalhar com telemarketing, foi onde eu consegui emprego, mas ainda querendo, né, trabalhar de alguma forma com educação, eu prestei um curso em São Caetano para auxiliar da primeira infância, que é como se fosse um agente de educação infantil que a gente tem. Nessa função, numa escola pública, eu percebi que, na verdade, a questão não era comigo, mas era com a concepção da escola, porque o que eu aprendi no Cefam era sempre pela valorização da escola pública, pela inclusão, pelo papel, né, a função social do educador, e nessa escola particular eu não tinha encontrado isso. Na escola pública eu reencontrei, né, eu estudei a minha vida toda em escola pública, com exceção do ensino superior, né, por razões óbvias e que nós vamos até abordar um pouco aqui, e acabei retornando para o magistério, né, para esse concurso em Mauá, e lá também tive uma grande identificação pelo trabalho na escola pública, na educação infantil, atuei aqui em Santo André com ensino fundamental, depois fiquei com os 2 cargos aqui em Santo André, e sempre atuando na escola pública, em escolas próximas de onde eu morava, então isso era bem interessante de trabalhar com comunidades com as quais eu me identificava, e nessa trajetória eu acabei chegando também a atuar como assistente pedagógica por 3 anos e meio, que é a função de coordenação pedagógica, que aí outros desafios foram encontrados, aí depois eu conto um pouquinho melhor sobre isso, e tive o interesse de também fazer o mestrado, de atuar no ensino superior, mas sempre atuando também na escola básica, né? Então hoje eu mantenho esses 2 vínculos, né? Atuo no ensino superior, com formação de professores no curso de pedagogia, e também atuando na educação infantil na Rede Municipal de Santo André. Então, é uma honra estar aqui nessa live para falar sobre a importância do magistério, né, em ter 3 professoras negras de escolas públicas nesse momento é extremamente significativo, é extremamente representativo, e são 2 professoras que eu conheço e admiro bastante, né? A Carol eu conheci numa live esse ano, e fiquei encantada com o trabalho que ela desenvolve, com a pesquisa que ela tem, assim, tem uma potência enorme, que eu não sabia que a educação física tinha em relação à educação das relações étnico-raciais, e tenho aprendido até ouvindo muito do que ela tem trazido. E a Genilda, trabalhei com a Genilda numa escola em Santo André, e foi um encontro muito, muito interessante, porque não trabalhamos mais juntas, mas ainda mantemos contato, aprendemos uma com a outra, e é uma professora extremamente dedicada, extremamente comprometida, e que faz um trabalho sensacional. Então, é uma grande honra estar aqui, e ainda, né, no espaço da Negracim, comemorando esses 25 anos de história e resistência, né? Tive uma passagem breve pela Negracim, no início da adolescência, e foi um espaço que eu aprendi bastante, e ainda aprendo com essas mulheres negras fantásticas de Santo André. Essa foi a professora Regina Silva, graduação em Sociologia e Pedagogia, especialista em Magistério do Ensino Superior, mestrado em Educação, História, Política e Sociedade, professora da Rede Municipal de Ensino Infantil de Santo André e do Ensino Superior. Ela teve uns trabalhos divulgados na mídia pelo Diário Grande ABC, em matérias no Jornal Nacional, Rede Globo e Jornal SPTV. Então, vocês todas estão muito parabenizadas, porque, na verdade, não é fácil chegar, mas vocês chegaram e tem um caminho para trilhar e vamos deixar, assim, legados para as futuras gerações. Já estamos deixando legados para as futuras gerações. Então, eu só tenho que me orgulhar muito de vocês. Então, vamos às perguntas, moças. Sim. A trajetória do magistério, vocês já contaram para a gente agora essa breve apresentação, né? Vocês
enfrentaram vários tipos de questões que vocês até então achavam que ouviam de falar, mas quando a gente está na luta de poder, da nossa sobrevivência, nos questionamentos, por que nós não conseguimos algumas coisas, eles querem que nós não consigam, quando a gente chega, quando esse tipo de questionamento nos bate à porta, a gente vai perguntar por quê? Por que que eu não posso? Quando a gente tem isso em mente e vai para frente, vai atrás dos nossos objetivos e os questionamentos que eles nos impõem, a gente fala assim, mas por que que eu não posso? E vocês são mostras de que a gente pode e muita coisa, né? Então, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Professora Carol, posso chamá-la assim, né, Carol? O que é educação física antirracista na escola? Pode me chamar de Carol, sim. Bom, a educação física antirracista, ela traz uma outra percepção. Na verdade, ela desestrutura a educação física e, junto com isso, ela apresenta uma outra dinâmica para a escola. Essa que é a ideia. Nós, afroprofessoras, a gente vive um processo de rejeição e integração, essa dialética mesmo, dentro dessas nossas ações de tentar mudar a escola. Porque a educação antirracista, ela não é institucionalizada. Ela é um processo para desestruturar essa educação que a gente tem colonizada e ainda pautada nos processos de dominação. Então, quando você pensa em uma educação física antirracista, a ideia de antirracismo já traz essa ideia mesmo, essa percepção de admitir a sua raça, ou seja, um processo de racializar a si próprio e ao outro, numa rica herança africana. Então, não só resgatar as nossas raízes, mas também criar estratégias de enfrentamento e de combate ao racismo e às demais desigualdades. Essa é uma percepção que o professor Antônio Sérgio Guimarães traz na pesquisa dele, e que eu utilizo muito essa ideia que ele traz sobre o antirracismo para trazer para a educação física um outro movimento, que ela se mergulha em processos históricos potentes, que são processos que questionam as maneiras de viver as nossas negritudes. Existem diversas maneiras, né? E a educação física, ela precisa se preocupar com isso. Então, não é o fato só de inserir e identificar a cultura afro-brasileira e africana na educação física. É muito mais que isso. Na verdade, a gente está falando de um reconhecimento histórico, né, de despertar a dignidade, porque negritude significa isso, despertar a dignidade e rejeitar o processo de opressão. Então, os debates nas aulas de educação física são debates que fazem essa reflexão da condição negra, portanto, de uma condição humana. O que eu percebo? A gente tem falado muito de relações étnico-raciais dentro dos projetos de direitos humanos nas escolas. Só que qual é o problema? Ou é um tema perdido, ou é um projeto específico com começo, meio e fim, que também não ajuda, e a gente não tem essa linguagem política. A gente fica sempre na questão superficial, no qual a escola ela não assume esse papel de responsabilidade social mesmo e identificar essas manifestações racistas. Ela fica sempre na questão superficial. Então, isso é um problema do aluno, isso é um problema da comunidade. O racismo é um problema externo, ele não é um problema da escola. A escola não é racista. Então, quando a gente trabalha essa questão do racismo institucional, e é por isso que a educação física precisa encontrar esse papel dela de contribuição na construção dos direitos humanos negros, ela traz essa discussão. É isso que eu chamo de linguagem política. Uma educação física que é entendida nas práticas da linguagem. Nós vivemos a vida nessa questão da linguagem. A linguagem, ela é produção racializada também do conhecimento, né? Então, a gente precisa perceber isso. Então, nessas respostas construídas no cotidiano, nas aulas de educação física, eu busco exatamente isso. Lembrar que essa linguagem, ela é um espaço de produção racializada dos corpos e dos conhecimentos, né? Que entende a prática desse componente curricular na qualidade de linguagem dos corpos para sujeitos históricos, livres, intelectuais, políticos, e, portanto, ricos de epistemologias negras. Então, quando a gente pensa a questão das epistemologias negras, eu chamo a atenção para algo que a professora Vera Rodrigues, ela aponta muito, assim. A professora Vera Rodrigues dá um lado, eu sou fã dela. O que ela fala? Ela fala da importância da gente abraçar as nossas referências, politicamente, afetivamente, teoricamente. Então, não basta só ler Bell Hooks, ler Lélia Gonzalez, se a gente, de fato, não abraçar, não se envolver e não se encontrar naquela linguagem.
Então, por isso que eu trago para a educação física essa linguagem interdisciplinar, no qual os alunos têm contato com essas autoras, mas sempre relacionando com a nossa realidade experienciada, que é essa realidade da violência, não dá para fugir disso. A escola é um espaço extremamente violento, não podemos ficar romantizando, né? Inclusive, ela reproduz o racismo. Então, essa educação física antirracista, ela enfatiza esse espaço, ela fundamenta-se nas epistemologias que eu chamo de amor revolucionário, olhar negro e as estratégias e narrativas quilombolas. Certo. Olha, aí não é fácil, né? Não. Deixar de ser comum, de naturalizar o que não é natural, né? Naturalizar esse ambiente que é hostil para as nossas crianças, que é o ambiente escolar, em qualquer seja a fase que essas crianças estão. É um ambiente muito difícil. Vou fazer uma pergunta agora para a professora Genilda. Eu sei que tem uma máxima que fala que a gente não deve perguntar a idade das pessoas, mas pelo que eu vejo aqui, eu acho que nosso grupo aqui, né, você deve ser mais jovem, é isso? 38. Olha, eu fiquei sem palavras, você percebeu, né, Genilda? Fiquei sem palavras. Mas eu vou perguntar, se quebrar um pouco aqui, né, a ferida, fiquei sem palavras. Eu vou perguntar para você novamente. Você já contou a sua trajetória, como que foi, né, da sua construção, que você ficou um tempo sem fazer a sua pós por conta de dificuldades de uma forma geral. Então, eu vou fazer uma pergunta para você aqui, ó. Mas você pode se aprofundar no que você já disse para a gente, primeiramente. Aqui tem uma pergunta assim, ó, que como começou esse processo de construção da sua identidade? Então, como eu disse, eu cresci numa família, né, que sempre se orgulhou de serem pretos. Mas essa consciência da nossa história, essa consciência do racismo estrutural, isso a gente não tinha. Essa consciência nós não tínhamos. Tínhamos, sim, certo prazer em dizer sou preto, mas, ao mesmo tempo, a gente acaba caminhando conforme a sociedade, né? Então, a minha caminhada sempre foi ouvindo comentários, por exemplo, sobre o meu cabelo. Desde os meus 12 anos, eu comecei a alisar o cabelo, que é comum para a maioria das meninas, né? Sempre foi muito comum. Então, por volta dos 12 anos, a gente já começa a alisar o cabelo, porque precisa se enquadrar num padrão, para não escutar que o seu cabelo é cabelo pichain, é cabelo bombril, e mesmo assim a gente escuta, porque alisar o cabelo não clareia a nossa pele e não torna a gente branca como aqueles que a gente acaba tentando seguir. As questões relacionadas, por exemplo, à boca, eu sempre questionei, nossa, por que, por exemplo, a Julia Roberts, ela é tão linda, falam tão bem dos lábios lindos, carnudos, e quando se referem a pessoas negras, e isso já me incluía na adolescência, era beiçuda, né? Por quê? Por que essas diferenças? E a gente vai crescendo, não vai conseguindo entender muito bem essas questões, mas vai aceitando, porque é o que tem para gente. Só quando eu cheguei, de fato, no magistério, é que as coisas começaram a mudar um pouco para mim. Então, lá em 2014, quando eu cheguei lá na escola, no MEF em Santo André, que eu encontrei a Regina, querida professora Regina, que está aqui, é que muita coisa começou a mudar. Então, a partir daquele ano, eu vendo o trabalho da Regina, eu conhecendo mestre em educação, tema relações étnico-raciais, eu parei e pensei, epa, então tem alguma coisa aí, tem alguma coisa a mais. E aí eu comecei, né? Eu e a Regina começamos a conversar, ela ia sempre me explicando algumas coisas e começou a me despertar interesse, entender quem eu era, entender a minha história, entender como essa relação se dá. Porque, como eu disse, como auxiliar, eu vivenciei algumas situações de racismo, algumas situações até de crianças, sem perceber,
porque era algo muito comum para elas. Então, eu vivenciei isso. Então, por exemplo, em situações de ser princesas, eu não podia ser nenhuma. Não podia ser nenhuma das princesas. Todos podiam ser uma princesa e eu não. E eles tentavam me dizer o porquê que eu não podia ser princesa e não conseguiam me dizer. Porque apesar de eu não me enquadrar em nenhum dos perfis de princesa, havia ali um cuidado, um carinho por parte dessas crianças comigo, mas não era aceitável que eu fosse uma princesa. E ali aquilo me assustou de ver o quanto, desde pequenos, a gente coloca na mente das crianças padrões, e as crianças vão carregando, vão crescendo e vão se tornando adultos assim. E aí, quando eu conheci a Regina, eu entendi que eu precisava me conhecer para entender o porquê da minha história, o porquê que durante tantos anos eu me conformei com tanta coisa. Eu precisava entender. E aí eu me deparei nesse mesmo ano com uma turma de 4º ano em São Paulo. E aí a gente chega naquele tema, no dia de trabalhar, a Lei Áurea. Então, a escola toda trabalhando Lei Áurea, e eu falei, e agora? Eu não posso simplesmente trabalhar nesse viés. Mas o que eu faço? Então, foi um desafio para mim, foi um desafio. Foi a partir dali que eu comecei a pensar mais a respeito, e aí tirando dúvidas com a Regina, pesquisando, lendo, foi onde eu consegui entender que eu não podia compartilhar com os meus alunos a mesma educação que eu tive no ensino fundamental, no ensino médio e na graduação. Foi ali que eu entendi. Eu não posso continuar reproduzindo para eles tudo que eu escutei, o viés do colonizador. Eu preciso ter argumentos, eu preciso compreender para saber o que falar para eles. E a partir daí eu comecei a mudar a minha forma de falar, eu comecei a pesquisar e comecei a minha transição capilar. Então, embora algumas pessoas achem que a questão do cabelo é apenas escolha, é apenas gosto, para mim foi muito mais do que isso. Eu entendo muito mais do que um gosto. Eu gostar do cabelo liso, eu gostar do cabelo enrolado, é muito mais do que isso. Então, quando eu comecei a minha transição capilar, eu decidi, eu não vou voltar atrás. Porque eu estou entrando numa descoberta que eu não posso mais voltar atrás. Então, essa foi uma decisão que eu tomei. Foi difícil. Quem já passou pela transição capilar sabe o quanto é difícil, porque a gente não consegue se enxergar em padrão nenhum. Padrão nenhum. E o tempo todo as pessoas perguntam: você não vai mais alisar o cabelo? Você não vai alisar? E aí você vai, ao mesmo tempo, se sentindo constrangido pelas perguntas, se sentindo constrangido pelos comentários. E aí você tem que ser firme na sua decisão, porque não é apenas uma decisão de estética, é uma decisão de identidade. Então, foi a partir daí que eu comecei a buscar conhecer a minha história, conhecer a história dos povos afrodescendentes pelo viés dos pretos, pelo nosso viés, e não pelo viés do colonizador, que foi aquela que eu aprendi durante todo o meu período enquanto estudante, enquanto professora estudante também na graduação. E aí eu comecei a buscar o que falar. E a partir daí é aquela luta que eu disse, a gente decide não voltar mais atrás. Então, já tem desde 2014 que eu comecei a transição capilar, e aí o ano retrasado, por exemplo, eu fiquei muito feliz quando eu cheguei na escola e eu passei por uma aluna de Fundo 2, negra, e aí ela olhou para mim e falou assim, nossa, você é tão linda! Aí eu falei, obrigada, você também. Ela, não, você é linda, esse seu cabelo é lindo. E eu nunca tinha recebido um elogio tão simples, tão singelo de uma criança, de um adolescente relacionado ao meu cabelo daquela forma. Então, aí eu comecei a entender que a minha decisão, da minha busca, da minha construção dessa identidade preta estava começando a virar referência para outras pessoas. E aí chegar um pai na creche para levar a filha
e aí olhar para a filha chorando que não queria entrar, né, em período de adaptação, e o argumento que ele achou para a filha ficar foi dizer para a filha: olha, filha, o cabelo da Pro é igual ao seu. Gente, eu quase chorei de emoção na hora, porque eu comecei a perceber que eu estava virando referência para outras pessoas, para crianças, para adolescentes, para pessoas que não conseguiam enxergar essa identidade preta, porque fica sufocado pela sociedade branca, pela sociedade colonizadora. Então, foi aí que começou, a partir do meu conhecimento, da minha aproximação com a Regina. Então, surgiu aí um monte de perguntinhas na minha cabeça, um monte de interrogação, que eu comecei a procurar as respostas para elas. Daí, nós vemos que quanto é importante o nosso desempenho, a nossa desenvoltura, a nossa aceitação própria, né? Quando a gente ouve dizer que o nosso corpo é um ato político, o nosso cabelo é um ato de resistência, né? E não é uma coisa de modinha, não. Muitas pessoas não conseguem entender que as coisas, o que nós usamos no dia a dia, para fora do nosso ambiente, para fora do nosso lugar que nos dá conforto, que é na escola, no trabalho, no consultório médico, é um ato político, não é moda. Você tem que entender que isso não é moda, é como nós nos enxergamos. Isso fica para os que vêm atrás de nós, nossos filhos, nossos netos, e assim vai. Eu fico cada vez mais orgulhosa de vocês, muito orgulhosa. Fazer uma pergunta agora para a professora Regina. Suas dificuldades também, como você enfrentou e enfrenta dentro das escolas, por ser uma professora negra e com tantos questionamentos. Bom, essa é a questão diária, né, enfrentamento diário. Então, o que eu percebo é que assim, eu fui uma criança em fase escolar muito tímida, muito reservada, tinha incômodos que eu não compreendia, que eu fui compreender quando eu comecei a pesquisar sobre a questão racial na educação, e isso foi despertado quando eu trabalhava em Mauá. Eu lembro acho que em 2004 ou 2005, que nós passamos por uma formação, porque a Lei 10.639 tinha sido aprovada, e o município organizou uma formação para os professores, e nós ganhamos uma cópia da dissertação de mestrado da Eliane Cavaleiro, que chama Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, Racismo, Preconceito e Discriminação na Educação Infantil. E eu li de uma vez só essa dissertação, porque me prendeu tanto, porque eu comecei a identificar várias situações que eu tinha vivenciado enquanto aluna na escola, e que eu já tinha vivenciado e algumas vezes até reproduzido enquanto professora, né? Estava no começo da minha carreira docente, e esse livro foi um divisor de águas, né? Dali eu pensei, eu preciso estudar mais sobre isso, eu quero pesquisar mais sobre isso e colocar em prática. Mas no início é muito difícil por falta de referência, porque olhar para trás na minha história escolar, eu não tinha tido nenhum professor ou professora que tivesse abordado a história da África, ou que tivesse falado dos negros escravizados com outro viés que não de submissos, né, explorados. Pouco falavam da resistência, era mais sobre a exploração, sobre os horrores dos castigos, mas era como se foram anos de sofrimento e que foram aguentados em silêncio, né? E esse livro mostrou que a escola reproduz, né, crianças para ficarem no silêncio, ficarem confortáveis nessa situação, né, acomodadas. Era uma educação para o silêncio, para a submissão. Então, a partir do momento que a gente tem essa descoberta, não tem como continuar reproduzindo, né? A gente começa a olhar para tudo que a gente faz, para tudo que nossos colegas professores fazem, porque a nossa rede, né, nosso sistema de educação faz, e começa a questionar, não tem como continuar acontecendo da mesma forma. Inclusive, hoje a gente vê algumas pessoas falando sobre crianças que são muito tímidas, que na verdade nem sempre é timidez, né? Mas é uma forma de se colocar numa situação para você se proteger, né? De um lugar que você não se reconhece, não se identifica, e que você ainda é agredido simbolicamente, né?
Por exemplo, educação infantil, eu não me lembro de ter tido contato com livros com personagens negros. No ensino fundamental também não lembro. Eu lembro de, assim, no ensino médio, ter alguns livros que eram indicados para discutir literatura, mas que a questão racial era, né, não havia uma ênfase nisso, nem uma discussão. E no ensino médio, no Cefam, alguns professores falavam um pouco mais sobre a questão racial, mas também ainda era muito incipiente, era muito superficial. No final dos anos 90, isso não era um tema muito presente nas escolas. E, por incrível que pareça, né, eu fiz uma faculdade de ciências sociais e também não tive conteúdos que me levassem a ampliar essa reflexão. Né? Falava-se sobre escravização, sobre racismo, mas não era o tema principal em nenhuma disciplina praticamente, mas foi na fundação que eu tive contato com outros estudantes negros que estavam pesquisando à parte, né? Então estavam organizando grupos de estudo para conhecer sociólogos que estivessem falando sobre a questão racial e principalmente pesquisando autores negros que falavam sobre a questão racial. Então foi um contato que eu tive ali que foi bastante significativo. Né? Até digo que sobre a questão racial eu aprendi mais fora da sala de aula na faculdade do que dentro da sala de aula. E ao longo da minha formação isso ficou muito visível, né, de que aprender por conta ou em cursos à parte era muito mais vantajoso, porque se a gente ficasse só com a educação formal, praticamente estaríamos reproduzindo o que foi feito conosco na nossa escolarização inicial também. E no mestrado, que eu imaginava que, por ser um grau mais avançado de escolarização, que essa discussão já fosse estar presente, até porque eu comecei o mestrado em 2012, né, cursei entre 2012 e 2014, também, nas disciplinas, a gente não tinha nenhum professor que era especialista em discussões de questões raciais e educação, e ainda era uma aluna muito fechada, né, mas eu tive coragem de perguntar numa disciplina de seminários de história da educação, né, sobre a história da educação do negro no Brasil. E a resposta que eu tive desse professor, que é um dos grandes historiadores da educação que o Brasil tem, era de que não tinha muito material a respeito. Né, e eu lembro que depois dessa resposta, eu coloquei lá no celular, né, História da Educação do Negro no Brasil, e tinha materiais. E aí eu pensei, mas como assim não tem material a respeito? Né? Você está num curso de mestrado, você está se formando um pesquisador, se formando um docente para o ensino superior, e ainda o discurso da universidade é de que não tem material sobre o assunto. Né? E o que eu encontrei era que esses estudos começaram nos anos 70, por iniciativa de estudantes universitários negros que, ao chegar na universidade, e encontrando esse vazio, eles mesmos começaram a produzir essas pesquisas, né? Então, o quanto isso é valoroso, a partir de nós, professores negros, essa iniciativa. Mas, assim, não é visto com bons olhos, né? Em muitas escolas, você é aquela pessoa que reclama, que questiona demais, que interrompe, mas você está pautando algo que, inclusive, tem uma lei que respalda, né? Então, não é só algo que eu quero, que eu reivindico porque eu gosto, mas é porque é significativo, já, né, tem tantas pesquisas que provam, que mostram isso, e nós temos uma legislação que respalde esse trabalho nas escolas. Então, não pode ser mais visto como algo que o professor faz se ele gosta, se ele tem interesse, ou se ele se solidariza com o assunto, ou se acontecer uma situação de discriminação ou racismo com uma criança, a gente procura algo para abordar. E aí, como fica evidente, né, nós estamos entrando no mês de novembro, e as pessoas começam já a mandar mensagem, né? Você tem alguma atividade para trabalhar com consciência negra? Você tem algum livro que fale sobre o tema? Mas assim, e lá em fevereiro, quando as aulas começaram, né, estamos entrando em novembro, só agora que nós vamos trabalhar a questão racial, não vai fazer efeito. Né? Então as pessoas podem elaborar as melhores atividades, com o maior empenho possível, mas assim, não vai fazer efeito. Temos que trabalhar em novembro sim, porque o 20 de novembro está no calendário escolar, como o Dia da Consciência Negra, aprovado pela Lei 10.639 também, mas é para ser, esse tema precisa aparecer no conteúdo escolar, no currículo, é de fevereiro a dezembro, tá? Então não podemos pensar em trabalhar algo pontual em novembro, achando que nós estamos implementando uma educação antirracista, que não estamos, né? Pelo contrário, trazer o assunto de forma pontual continua sendo mais do mesmo, então é ter essa consciência de que tem que ser o ano todo, não estamos prontos, não estamos preparados, mas temos que nos preparar enquanto já trabalhamos, enquanto desenvolvemos alguma ação a respeito, né? Não dá para se calar e não pode ficar nas costas de professores negros. Esse é um compromisso também, e talvez até maior, de professores brancos, porque temos que pensar na responsabilidade que as pessoas brancas têm na manutenção do racismo,
porque quando elas não reproduzem esse racismo, elas se beneficiam, elas têm privilégios que precisam ser assumidos, e esse enfrentamento não pode ser só dos professores e professoras negros. Tá certo, você teve uma fala muito importante que é, a gente escuta falar, não tem profissional na área, não tem material para a gente poder debater. Tem, eu vejo que há uma preguiça coletiva em debater alguns assuntos que são importantes. Então, é mais fácil falar assim, não tem material. Material tem uma preguiça de procurar, tem uma má vontade, vamos somente deixar evidente em certas épocas do ano, certo? Só que eles estão, esse discurso de certos poderes, poder público na escola, em outros lugares está assim, tá ficando uma coisa cansativa, né, de dizer que não tem material ou não tem profissional à altura desse cargo. Tem, é só procurar, né? Vamos fazer uma pergunta agora, vai ser para a Carol. Vou fazer para você, Carol. A partir da perspectiva dos feminismos negros na educação física, quais são as transformações possíveis nesse contexto escolar? Bom, antes só fazer uma correção da fala anterior, se a linguagem, na verdade, é a língua, que é um espaço de produção racializada dos corpos e dos conhecimentos. Voltando um pouquinho para a questão anterior, sobre essa questão da produção de materiais, né? Na educação física, a gente formou uma solidária de professoras negras. Então, esse trabalho, eu estou aqui representando esse trabalho, mas ele é coletivo. Nós não trabalhamos na mesma escola, mas nós trabalhamos em instituições diferentes, então nós mantemos esse diálogo antirracista nas escolas. O trabalho na escola, pelo menos na minha experiência, tem sido um trabalho bastante isolado. Não é um trabalho que eu consegui parcerias. É um trabalho que realmente tem sido muito isolado, que fica muito à mercê da boa vontade, como disse a professora Regina. Então, eu comecei a tentar trabalhar a educação física antirracista o ano inteiro. Essa prática minha começou em 2014. E eu tive muitos conflitos com os pais de alunos e alunas, né, com a comunidade, tive muitos conflitos com direção, com coordenação durante todo esse período. Então, quando a gente traz essa questão da perspectiva do feminismo negro para a educação física, consegui agora publicar um artigo na revista da USP, na revista de Educação Física e Esporte da USP, que para mim é uma conquista coletiva, porque significa trazer as escritas de nós negros e negras, que a educação física ela tem essa lacuna, esse déficit teórico, conceitual em relação às nossas questões. E quando ela trabalha os conceitos como interseccionalidade, escrevivência, atualmente eu vi um trabalho de um grupo em específico que escreveu lá, colocou escrevivências. Eu achei até legal, bacana, tudo. Só que a pessoa esqueceu de um detalhe muito importante. A escrevivência, ela é uma conversa de uma mulher negra para outra mulher negra. A Conceição Evaristo, ela deixa isso muito evidente, muito escurecido, né? Então, não basta recortar o conceito e jogar lá no trabalho se você não mergulhar de fato na questão teórica, que é o que eu falei anteriormente da fala da professora Vera Rodrigues. Então, essa perspectiva do feminismo negro, ela traz uma outra pergunta, que de fato, é possível trabalhar ou pensar a educação física antirracista sem a construção das intelectuais negras? Quando você fala de antirracismo, você já está falando de anticapitalismo, antifascismo, antissexismo, você já está falando isso, né? Até porque pensar a questão da raça já traz essas discussões, pelo menos eu penso dessa forma, deveria, né? Então, a perspectiva do feminismo negro quebra exatamente essa questão colonizadora, traz esse nosso papel político, que vive num processo de integração e rejeição, como eu falei anteriormente. Então, nós não podemos mais sustentar na linguagem essa linguagem patriarcal, masculina, branca, que procura sempre construir esses sistemas de dominação imperialista, machista, elitistas e de classe, como diz Bell Hooks, né? Nessa experiência ativista pedagógica, que é essa experiência que eu disse que, no meu caso, é algo muito isolado, nós, professoras, pensadoras críticas, pensamos dentro e fora desse espaço institucional, né? Essa educação física enquanto, de fato, uma rede solidária, como diz a professora Sueli Carneiro, até porque a gente conhece a vida em comunidade.
né? Isso é muito próprio nosso. Nós não fazemos nada sozinhos. De fato, a gente já nasce nessa rede solidária, né? Então, tem sido essa ideia de trabalhar a temática étnico-racial, ainda, como a professora Regina falou, é um assunto que é relacionado só à população negra. É um assunto para nós, né? É um assunto que fala da gente, quando, na verdade, o racismo ele é branco. As pessoas precisam saber disso. O racismo é branco, tá? O racismo é um fenômeno antinegro. O que ele busca? Ele busca eliminar as pessoas negras. Ele busca eliminar não só os nossos corpos, não só nesse sentido de dizer, olha, se assusta, é mais do que isso. Ele busca eliminar o nosso pensamento, a nossa cultura. Então, é isso que eu falo com meus alunos. Tanto é que eles ficam meio assim comigo, assim, falar, gente, é uma violência extremamente cruel. O Brasil é um dos países mais racistas do mundo. A gente vive uma sociedade racializada e hipócrita, né, que não assume essa questão. Então, agora, por exemplo, eu faço a orientação do TCA, que é o trabalho de conclusão autoral dos alunos no ano. Então, a gente começou a fazer a pesquisa nessa perspectiva dos feminismos negros. Eles já estavam com essa ideia, até porque o ano passado eu também orientei o trabalho do ano passado. E, como eu disse, é um trabalho do ano inteiro. Eu tive muitos pais e mães reclamando da educação física que não tem essa proposta do esporte, porque se eu quero quebrar a hegemonia, o esporte não é o foco. A educação física antirracista, ela traz uma outra perspectiva, que é trabalhar com ritmos, dança, jogos, em capoeira, sempre com o olhar histórico. Então, os pais ficaram um pouco assim, assustados, e eu percebi que estava funcionando. Por que está funcionando? Porque está incomodando. A ideia é incomodar. Quando você chacoalha o outro, é porque está funcionando, né? Se os pais vão para a escola para questionar, está funcionando. Então, você publica um trabalho, por exemplo, eu publiquei na revista da USP, ou você publica numa editora, mas quem lê de fato esse trabalho? Isso é uma coisa que eu tenho criticado até mesmo, eu mesmo, né? Para quem que chega esse trabalho? Eu comecei a deixar os PDFs na escola, dos alunos, os e-books, eu envio para eles terem acesso a esse conhecimento, não só nas aulas de educação física, mas para levar para a família também, para debater em casa. Porque esse conhecimento tem que chegar na comunidade, não pode ficar só no espaço acadêmico, né? Ele precisa ser um conhecimento que também chega na comunidade. Até porque a gente sabe que as epistemologias negras, elas são vivenciadas muito mais fora do espaço acadêmico que dentro dele. E se é dentro dele, é no sentido de militância. Como disse a Lelinha, que é a Lélia Gonzalez, o barato é domesticar. É aquela questão, se eles sabiam mais da gente do que a gente mesmo, eles estavam lá, na maior boa vontade, né, ensinando uma porção de coisa da gente pra gente. Oxe, que conversa é essa? Eles ensinando uma porção de coisa da gente pra gente. Quem ensina da gente somos nós mesmos. Então, essa perspectiva feminista, ela ressignifica essa função social. Então, ela mostra um outro conhecimento potente de micropolítica. Olha, então, por que a gente não consegue legitimar a Lei 10.639 nas escolas? Primeiro, a gente não consegue quebrar o silêncio. Esse silêncio, ele está sempre sendo neutralizado, entre aspas, porque é um silêncio que as manifestações racistas, elas de fato não são problematizadas, como eu falei anteriormente, a escola não quer se responsabilizar. Quando o aluno negro ou a aluna negra faz uma denúncia, é sempre entendido como um caso isolado, ou as suas falas são negligenciadas. E aí a desculpa é justificada no discurso da essência, que é assim, não liga não, é só uma brincadeira, por causa da cor da sua pele, como a professora Gilda já falou, é para o seu cabelo, liga não, é assim mesmo, né? Ou então são escondidas nas práticas de bullying. Aí, além de descaracterizar o significado do bullying, ainda o bullying se torna mais um meio de exclusão, né, e rejeição da população negra na escola. Então, a gente precisa dar nome às violências. E essas violências, elas precisam se associar aos conteúdos das disciplinas. E é isso que a educação física antirracista faz. Porque ela traz toda uma questão das rodas de conversa, ela traz esse processo de aquilombar-se sobre o fazer científico, que é esse conhecimento que chega para a comunidade, que fala, olha, a prática da educação aqui é a seguinte, nós queremos uma educação como prática da libertação quilombola. Não é só uma educação como prática da liberdade, só não minimizando, mas dizendo o que nós negros queremos para nós. Eu acho que falta esse posicionamento também.
né, da gente dizer, olha, a gente quer uma educação, um direito à educação, mas não a qualquer educação, a gente quer um direito à educação antirracista. Então, a gente precisa deixar bem em evidência para as pessoas o que é essa educação antirracista. A nossa organização política educacional para as pessoas entenderem a nossa linguagem. Algumas querem entender, outras não, mas é isso. O nosso papel é de invasão mesmo do currículo, é de ocupação do currículo. Tudo que a gente conseguiu na história foi dessa forma, nunca foi de maneira paz, amor, somos todos unidos, um só coração. Nunca foi assim, não será assim agora. Então, é isso. Né? Eu penso que é dessa forma, o processo de reeducação das imagens, mudando os sistemas, trazendo essa perspectiva interdisciplinar para a educação física, que muitos já questionaram meu posicionamento, falando que não é educação física, e aí eu concluí que eu estou no caminho certo justamente por isso, porque são pessoas brancas que olharam para mim e falaram, não, mas isso não é educação física. Eu falei, ótimo, então esse é o caminho. Está te incomodando? Esse é o caminho. Né? E os espaços de formação antirracista. Então, quais são esses espaços? Esses espaços, eles são dados pela escola, assim, para a gente falar? É claro que não. Você entra na reunião pedagógica de pais, levanta a mão e fala. Pega o microfone e fala. Fala qual é a sua proposta. Fala lá por que não está no estatuto da escola as questões de que o racismo, ele é crime. Precisa estar lá no estatuto da escola, precisa estar no projeto político pedagógico. Então, é nesses espaços. Cheio de formação de professores, pega o microfone lá e faz a formação dos professores. Faz palestra para os pais, porque se você não chamar a comunidade para essa questão, vai ficar muito mais difícil. E eu tive a sorte, eu falo de sorte, porque tem escolas que a gente sabe que a situação é muito mais difícil. Mas na escola que eu estou, os alunos abraçaram a causa, os alunos e alunas. Então, assim, eu estou muito feliz. Eu vejo meus alunos lá com Black Power, com esponjinha, arrumando o cabelo nas aulas de educação física, já falando com outros, que não mexe no meu Black Power. Então, quer dizer, a linguagem mudou, e eu acho que é esse o caminho, eu acho, não tenho certeza, fico muito feliz. Quando o pai chega na escola, aquela professora moreninha ali, e o aluno fala, não, pai, é negra, não é morena. Entendeu? Então, você vê que o seu trabalho tem efeito. É trabalho de formiguinha, tem que ter paciência histórica, mas a gente precisa fazer algo nesse sentido. E é por isso que nós estamos aqui, para desestruturar mesmo. Tá certo. Certíssimo, professor. Vou fazer uma pergunta agora para a professora Genilda. É possível desenvolver uma educação étnico-racial e de gênero desde a educação infantil? É possível, mas eu acho que a gente precisa primeiro romper dentro da gente com algumas questões para a gente conseguir desenvolver uma educação étnico-racial, uma educação voltada para igualdade de gênero, porque muitas vezes nós temos preconceitos ainda construídos dentro de nós, muito fortes. Então, como as meninas falaram, normalmente na escola, trabalhar esses assuntos fica sempre voltado ou para a mulher negra, mesmo que ele faça parte do projeto político pedagógico, são sempre ações isoladas. São sempre ações isoladas. Um ou outro professor que acaba encabeçando e trabalhando durante o ano essa questão. A maioria trabalha em uma ou outra data, em outra situação, ou por alguma razão que acaba sendo cobrado. Então, acho que primeiro a gente tem que romper com esse preconceito, a gente precisa desconstruir dentro da gente mesmo muitas coisas para a gente começar a entender a importância de trabalhar, porque um tipo de educação, né? Eu não posso compartilhar com os meus alunos aquilo que eu ainda não acredito como essencial para o desenvolvimento deles enquanto ser humano, enquanto pessoa. Mas é possível desde a educação infantil, desde a creche. Eu tenho, em Santo André, eu trabalho em creche já há alguns anos, e desde a educação infantil, lá em 2014, comecei trabalhando essa questão racial com livros, então sempre trazendo livros que trouxessem para as crianças a temática do respeito, a temática das diferenças, ou apenas livros que trouxessem para a criança essa referência de um personagem negro. Então, comecei assim.
Depois, indo para o fundamental, precisei trabalhar de uma forma um pouco mais profunda por conta da faixa etária, então aí você vai buscando desconstruir aquele estereótipo, né? Desconstruir aquela ideia que a gente carrega da nossa escolarização, de que a história do negro está conformada ao período da escravização, as imagens que a gente tem são apenas aquelas deles acorrentados, e nunca de luta, nunca de resistência. Então, a gente precisa ter isso primeiro desconstruído e começar a construir de novo dentro de nós de uma outra forma, para a gente conseguir trabalhar. O ano passado eu trabalhei na creche também, faixa etária de 2 para 3 anos, um projeto resgatando a identidade indígena e afro-brasileira. Então, eu trabalhei durante o ano todo essa temática com ele. Então, eu e a Michele, a minha parceira de sala, a gente desenvolveu várias ações ao longo do ano. E é interessante perceber o quanto a gente vai aprendendo e vai ressignificando muita coisa enquanto a gente vai trabalhando. A gente vai descobrindo muita coisa, vai se percebendo coisas que a gente foi errando ao longo do percurso, a gente vai descobrindo novas possibilidades. Então, nós trabalhamos a identidade por meio de livros, histórias, lendas, muitas lendas indígenas, lendas africanas. E uma coisa que eu sempre me preocupei quando pensava nos pequenos, muitas lendas africanas eu considerava difícil de entender. Falava, gente, mas é uma linguagem um pouco difícil, traz alguns assuntos que não fazem parte do nosso cotidiano. Então, a gente precisa começar a romper. Quando eu me permitir romper com esse pensamento e começar a trazer para eles, a gente vai percebendo o encantamento que isso gera. Vai gerando um encantamento na gente, um encantamento neles, e o que a gente acha que eles não têm ainda a capacidade de compreender, eles nos surpreendem desde muito cedo. Então, a gente vai trabalhando com histórias, com músicas, a gente vai trabalhando a questão de perceber-se diferente do outro, mas não menos importante do que o outro, aí percebendo e valorizando os seus traços, questão de cabelo, as meninas principalmente, então a gente chegou a fazer o dia de soltar o cabelo, e dançar, brincar com o cabelo solto, e as meninas de cabelo crespo, né? Sai com o cabelo, né? A gente sai com o cabelo todo bagunçado, e aí vão embora felizes, porque o que importa ali é perceber e valorizar os seus traços. E é interessante, quando a gente trabalha isso ao longo do ano, boa parte das famílias vão reconstruindo alguns conceitos junto com a gente. Porque eu acho que tudo que a gente faz na escola, a gente precisa também pensar em como inserir a família nesse contexto. Porque na escola eu estou trabalhando com pequeno, estou trabalhando com adolescente. E aí ele chega em casa, muitas vezes, aquilo que a gente trabalhou durante aquele dia, é o que ele vai ouvir ao contrário em casa, o que ele vivencia é uma outra situação. Então, eu considero que a gente precisa também arrumar formas de levar para a família o que a gente tem trabalhado com as crianças na escola e aproximá-los do nosso trabalho. Então, é importante que as famílias sejam trazidas para perto, para realizar atividades, para fazer momentos junto conosco. Então, nós fizemos oficina de abaiomi, nós fizemos construção de trançado, pensando na cultura indígena. Nós sempre enviando alguns bilhetes aos pais com informativos, trazendo mensagens voltadas para a valorização da cultura indígena, da cultura africana, da cultura afro-brasileira. Então, acho que são formas de também trazer essa informação para os pais, para que os pais percebam esse novo momento dos filhos deles na escola, diferente do que eles viveram. Então, é possível, sim. Com os maiores, a gente consegue abordar de uma forma diferente, porque eles entram já na discussão de uma forma diferente. Os pequenos entram, os pequenos interagem. Com os maiores, a discussão é diferente, porque ela já engloba a sociedade. Então, a gente já consegue discutir juntos o que eles observam no dia a dia. A gente consegue refletir sobre isso.
Então, também tenho buscado trabalhar, encontrei algumas parceiras aí no Fundamental em São Paulo. A gente trabalhou bastante isso também aí durante o ano retrasado, o ano passado, mas é uma prática minha de sala de aula, trazer sempre as discussões, não deixar para datas comemorativas, né? Não datas, não 20 de novembro. Então, normalmente, no começo do ano, o projeto político-pedagógico, a gente vai trabalhar no mês tal esse assunto, mês tal aquele assunto, e vai ficando sempre para novembro. Sempre novembro, e o restante do ano. Quando a gente tem uma formação na escola voltada para isso, a formação pode ser maravilhosa, né? A Regina mesmo participou de uma formação esse ano com a gente online, foi uma formação, uma discussão assim maravilhosa, e a gente percebe o quanto algumas pessoas se abrem para esse assunto, se abrem para essa mudança, e aí você ouve outras pessoas falar assim: mas precisa trazer outros temas também. Porque nunca é tão importante discutir isso. É legal, mas para que tudo isso? Para quê? A questão de gênero também, desde os pequenos. Então, quando a gente coloca lá os carrinhos para os meninos, as bonecas para as meninas, panelinhas para as meninas, os heróis para os meninos. Então, a gente está reforçando aí uma sociedade machista, a gente está reforçando esses conceitos nas crianças. Então, eu sempre aviso para os pais, já na primeira reunião de pais, e sempre falo: se seu filho chegar em casa dizendo que ele brincou de boneca, é verdade. É verdade. Se ele chegar em casa dizendo que fez comidinha, é verdade, porque eu organizo e eu propicio para eles momentos de interação em que todos possam participar de tudo. Por que a menina não pode brincar de carrinho? Para que quando ela crescer, quando ela for adulta, ela se sinta oprimida no trânsito enquanto motorista? É por isso que ela não pode brincar de carrinho. Esse espaço é majoritariamente masculino. Por quê? Não pode ser. Por que, que o menino não pode brincar com a boneca? Por que, que o menino não pode brincar de panelinha? Porque o espaço da cozinha é da mulher? Não. O espaço da cozinha é de quem come, né? É de quem vai comer. Então, quem come também pode produzir o que come. Então, a gente precisa lá desde pequenininho, em pequenas ações, e rompendo com isso. Eu me lembro de, na creche mesmo, uma disputa entre um menino e uma menina, porque a menina queria ser o motorista da brincadeira e o menino não aceitava. E eles iam, reclamavam comigo, reclamava. E assim, eu ouvi, mas não dei muita importância. E aí veio a reclamação dele. Eu falei: epa, peraí, preciso intervir. Depois de umas 3 vezes é que eu caí em si, que eu precisava intervir. Não era uma simples disputa. E aí eu fui perguntar, mas por que que ela não pode dirigir? Deixa ela ser motorista. Você já foi? Não, ela não pode. Mulher não pode dirigir. E aí é legal porque, como o parque é próximo tem umas grades para a rua, e aí uma criança falou: pode sim, olha o carro da Pro ali. Isso, crianças de 3 anos. Olha o carro da Pro ali, ela dirige. E aí eu achei que ele tinha ficado sem argumentos, e aí ele arrumou mais um argumento. Não, não pode, então, porque é carro de polícia, e ela pode, mulher pode ser policial, mulher pode ser o que ela quiser, ela pode sim. Tá, mas então ela não vai dirigir. Eu dirijo, ela vai ser policial, mas eu dirijo. Assim, eu não consegui tirar isso dele naquela discussão. Mas ao longo do ano, ele foi se colocando em espaços onde ele podia brincar com bonecas, onde ele podia brincar de fazer comidinha, e isso não tinha nenhuma separação mais para eles. Então, naquele momento, eu não consegui, mas ao longo do ano, com todas as ações que a gente vai trabalhando, a gente consegue gerando algumas mudanças. Eu acho que também é importante a gente levar isso para os pais nas reuniões. É importante para que os pais percebam que tipo de educação, né, que tipo de conhecimento as crianças estão recebendo na escola. A escola não pode ser apenas um lugar, né, para um ensino institucional, né, para conteúdos. A escola é a vida. A gente não entra na escola e fecha a nossa vida lá fora, né? A gente continua sendo um ser social lá dentro. As interações que vão ocorrer lá dentro são interações que vão ocorrer na sociedade.
Então, a gente precisa trabalhar isso. Com os maiores, o ano passado, principalmente, junto com o professor Alexandre, da informática, a gente desenvolveu em São Paulo um projeto, que foi esse que a gente ganhou aí na categoria Fundamental 1, primeiro lugar no Prêmio Paulo Freire, que foi, assim, maravilhoso para a gente. Foi um projeto, assim, que deu um prazer imenso realizar durante o ano, muito trabalhoso, porque é trabalhoso a gente trabalhar esses temas, porque envolve muito mais do que conteúdo, envolve discussões, envolve reflexões, tanto nossas como dos estudantes e das famílias. A gente não é que você abre mão de um conteúdo para inserir a discussão, não. A gente vai inserindo isso no nosso dia a dia. Então, nós estamos trabalhando ao longo do ano diversas mulheres. Então, nós começamos na Semana do Dia das Mulheres. Então, eu comecei fazendo uma leitura para eles sobre algumas mulheres, eles pediram para que a gente continuasse. E aí nós continuamos a pesquisa, eles pesquisando, a gente discutindo, refletindo. E aí é interessante que a gente percebe muitos meninos ao longo desse projeto se posicionando, não só as meninas. Então, o respeito ao lugar da mulher, respeito aos direitos das mulheres, quem eu sou, quem eu posso ser. Então, a gente foi percebendo muitos meninos se posicionando também, não apenas o falar, mas atitudes que iam mostrando essa aceitação, esse comprometimento com o espaço da mulher. E, novamente, trabalhando com as famílias, para que as famílias também tenham a oportunidade de ir desconstruindo esses pensamentos racistas, pensamentos machistas. Então, acho que é importante. Às vezes, a família não tem espaços para essa formação. A família não tem um lugar onde ela possa ir desconstruindo. Porque na televisão a gente, exceto programas que você procura, porque você deseja assistir, porque você deseja conhecer, o que a gente vê de manhã à noite na televisão é exatamente a machismo, estereótipo, racismo, o lugar do negro sempre um lugar menor, sempre um lugar mais separado, né? Tanto em novelas como em programas de televisão, em comerciais. Então é importante a gente refletir também junto com as famílias, porque talvez aquela seja a única oportunidade que aquela família está tendo para desconstruir esses conceitos e ir construindo um pensamento mais democrático, né? Um pensamento antirracista, um pensamento aí feminista. Então, eu acho que é possível, sim, mas a gente precisa primeiro começar por nós educadores. Quero dizer o seguinte, que não dá para descolar o que a criança aprende na escola, ela aprende de casa e tem que ter uma continuidade. Não dá para ser descolado o que a criança, o que o professor ensina e o que o pai e a mãe ensinam. Tem que ser uma coisa que caminhe na mesma direção. Eu vou perguntar agora à professora Regina, e daqui a pouco a gente vai fazer as considerações finais, aí vocês vão falar, eu não esqueci do livro, lançamento de um livro, do prêmio, que você deu uma pequena fala para a gente agora, professora Genilda, e das entrevistas da Regina. Quase no final a gente vai falar isso. Então, vou fazer uma pergunta para você, professora Regina, sobre os principais obstáculos da implementação de uma educação antirracista nas escolas. Acho que começa do poder público, né? Porque, assim, a aprovação da lei, ela não veio como algo instantâneo, como muita gente acha, né? De onde saiu essa discussão? Não sei se está o barulho passando um carro de campanha política. Não sei se vai atrapalhar. Mas, assim, temos essa alteração na LDB, né? Que não veio dos anos 2000, mas é muito antiga. São reivindicações que vêm do pós-abolição, né, iniciativas pensadas para a inclusão da população negra nas escolas, porque como muita gente acha que, assim, acabou a escravidão, que houve uma integração, e não houve. Esse processo levou muito tempo, e, na verdade, estamos neste processo ainda de integração. E o negro esteve excluído da escola no período colonial, no período imperial, em parte do período republicano,
mas sempre brigando por entender que a educação era um meio estratégico de inclusão social, né, um meio de você ter voz, de você ter espaço na sociedade. Então, sempre foi uma luta, né, teve várias iniciativas ao longo da história, inclusive de tentativas também de implementar uma lei para obrigar o ensino de história e cultura africana. Já tinha acontecido até a manifestação nos anos 70, né, o MNU já tinha levantado essa bandeira, nos anos 80, desculpe, e o senador Abdias do Nascimento já tinha apresentado como projeto de lei, mas foi engavetado. Então, não é algo que surgiu do nada. Que aí, qual que é a dificuldade? Está na LDB, alterou a LDB, temos discussões ali sobre propostas curriculares a partir da BNCC, que trouxe com muita superficialidade a questão racial, né? Tem ali alguma fala sobre diversidade, sobre igualdade, mas assim, muito pontual, muito superficial, mas temos outros dispositivos que nos respaldam esse trabalho. Só que chega na escola, né, de onde precisa vir a principal iniciativa? Das secretarias municipais, das secretarias estaduais de educação, em possibilitar que os professores sejam formados, porque nas universidades essa formação ela já deve acontecer, porque a obrigatoriedade dessa lei na educação básica leva a uma outra questão, que é a mudança dos currículos de licenciatura, porque a lei, para ser implementada, ela precisa de professores capacitados para tal. Só que os professores que já estão na ativa, eles têm a dependência de ter a formação continuada, de ter a formação em serviço. Então, é no dia a dia, nas reuniões pedagógicas, é em cursos que a Secretaria de Educação vai precisar desenvolver e precisar oferecer a todos os professores, e não só aquelas formações que um representante de cada escola participa e não tem tempo de compartilhar, e a gente sabe que não é a mesma experiência, né? Uma pessoa participar de um curso para compartilhar para 30, né? Todos esses 30 da escola têm também o direito de ter essa capacitação. E também pensar no livro didático. Quando as escolas estão fazendo a discussão de escolha de livro didático, estão pensando também nesse livro, que tipo de imagem esse livro traz, que tipo de discussão esse livro traz sobre questão racial, qual o lugar da história da África nesse livro, o negro aparece só no contexto da colonização, a história do Brasil está começando a ser contada pela colonização, né, a história do negro, no caso. Precisamos pensar nisso, né? Tem em relação à questão indígena a mesma coisa. Se o livro já tem um viés preconceituoso, racista, não é um livro digno de ser escolhido. E muitas vezes a gente não pensa nisso, né? As escolas não têm feito essa discussão na hora de escolher, porque o MEC já mudou, né? O Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD, já fez mudança nos critérios de escolha dos livros, então, para que eles sejam escolhidos, eles precisam, sim, ter imagens que favoreçam, né, que valorizem positivamente a cultura negra, a cultura afro-brasileira, a cultura indígena, porém, a gente sabe que muitas coisas acabam passando, né? Então, cabe aos professores lá na escola, no momento de seleção, ter esse olhar, fazer essa análise criteriosa para escolher o livro, porque o livro didático acaba sendo a base do trabalho para ser realizado durante o ano, quando a gente fala de ensino fundamental e de ensino médio. E os materiais dessa escola, né? Tem livros de literatura infantil, infanto-juvenil, que trazem autores negros e temáticas raciais, porque às vezes a gente se preocupa de ter temas que falam sobre racismo, ou que falem sobre respeito, mas assim, quem são os autores desses livros? Né, qual a ideologia que está presente nesse livro? Por exemplo, né, um livro que na educação infantil é muito lido, é um livro que foi publicado em 85, que é A Menina Bonita do Laço de Fita, que tem seus méritos, mas também tem suas questões, e por tanto tempo, né, já 35 anos esse livro, e tem professores que só conhecem esse livro para trabalhar a questão racial. E será que esse livro vai contemplar, né, um livro de 85 vai contemplar a sociedade de 2020 com as nossas questões, com as nossas problemáticas, os nossos avanços? Provavelmente não. Temos escritores e escritoras negros que precisam ser valorizados, que precisam ser lidos nas escolas, precisam ser apresentados, precisamos falar dessas biografias para as crianças, precisamos pensar nos brinquedos, nos jogos, né, brinquedos afirmativos, bonecos e bonecas negros, jogos que também trazem história e cultura africana e afro-brasileira, pensar nos espaços, nos cartazes, no corpo docente. Por que não tem tantas pessoas negras? Temos na merenda, na cozinha, não temos docentes negros na escola, né, que gestora. E se temos, né, esses professores, qual o lugar que esses professores têm na escola? Nossos alunos, temos alunos negros, não temos? Pensar nessas problemáticas, como que esses alunos são tratados? Porque às vezes existe aquela fala, em geral, nossos alunos são todos iguais, tratamos todos igualmente.
nós sabemos que é mentira, né? É muito fácil de perceber, principalmente nessa negação da diferença, né? Porque a diferença está aí. O que nós não podemos fazer é de fazer da diferença uma desigualdade. E o que as escolas fazem muito é tratar o branco como universal. Então, o branco é a pauta durante o ano todo. E no momento de destacar a diferença, aí vamos trazer o negro, que é novembro. Ou em abril, trazer o indígena. Né? Em algumas redes já tem pautado no mês de agosto. Mas é pensar, esse tema tem que ser parte, né? Esses agentes sociais têm que ser parte do currículo escolar durante todo o ano. Né? E precisamos lembrar que temos alunos negros, temos alunos não negros que também têm direito a ter esse conhecimento, né, de conhecer a história da África, de conhecer a história do Brasil por outro viés, que não fale somente da colonização e da escravização, do ponto de vista do branco, né, mas também considera o ponto de vista do negro e do indígena, trazer essas vozes para dentro da escola e empoderar os alunos, para que eles também se sintam fortes o suficiente para se defender nas situações de racismo e discriminação que eles sofrem, e que eles percebam que as professoras, os professores, os diretores, coordenadores pedagógicos também estão ali por eles, que eles também vão se posicionar numa situação de racismo e discriminação. Porque o que nós vemos são crianças se calando, né? E professores muitas vezes falando em alto e bom som, né, frases bem preconceituosas e racistas, e quando alguém vai comentar alguma coisa é porque está de mimimi, de vitimismo, não tem a menor noção do peso que essa fala tem. E ninguém pontua nada. Né? Cabe às equipes gestoras das escolas se potencializarem para essa finalidade e ter esse cuidado. Não tem que ficar a cargo do professor, da professora negra da escola, que é o que a gente tem visto muito. Né? Já é bastante pesado ser, muitas vezes, o único professor negro de uma escola, né? E você ainda ser responsável por toda a pauta racial da escola também, né? Não é essa responsabilidade do professor negro. E, às vezes, tem até uma crítica, né? Quando esse professor negro não tem tanta apropriação sobre o tema como qualquer outro professor branco, ele é criticado. Ah, ele é negro e também não aborda esse conteúdo. Ah, ele é negro e ele não achou isso racista, então não é racismo. A gente tem que ter bastante cuidado, né, de nomear uma pessoa negra da escola como a porta-voz de toda a população negra. Né? Precisamos ter bastante essa ponderação. Então, pensar nesse espaço da escola que precisa ser acolhedor para as crianças negras, né, para as crianças não negras em geral, para as crianças não brancas em geral, porque nos espaços que a gente observa, por exemplo, cartaz de festa junina, painel de Dia das Mães, né, a gente sempre vê pessoas brancas sendo representadas e o negro vem como a diferença. Então, muitas vezes são como a exceção. Quando se lembram de destacar essa representatividade na escola. Então, isso precisa ser pensado para o ano inteiro, né, para todos os temas do currículo, né. Então, não é que o professor vai deixar de trabalhar os conteúdos essenciais, de trabalhar os conteúdos convencionais, mas é que esses conteúdos precisam favorecer uma educação antirracista, e é possível, né, mas para isso a gente precisa estudar, precisa pesquisar, porque é uma outra forma de trabalhar, né, é uma outra educação, e a educação que é possível, né, mas que precisa ter o envolvimento de todos, né, não só professores negros, mas também educadores brancos, e precisamos envolver a família, né, a Genilda colocou bastante aqui a questão da família, precisamos envolver essas famílias, né, que muitas vezes também se sentem impedidas, né, de questionar alguma ação da escola, e a gente precisa capacitar, empoderar essas famílias também, convidá-las para que elas se sintam parte da escola e valorizar, né, a presença dessas famílias no ambiente escolar. Muitas vezes a gente vê olhos tortos, principalmente quando é uma família negra, que tem a sua diferença marcada. Se é uma família negra que se adequa ao padrão, por exemplo, as pessoas alisam o cabelo, não usam roupas tão coloridas, porque é o que a gente vê às vezes, a família que tem um cabelo crespo recebe um olhar meio de reprovação. Famílias que são negras e que também são candomblecistas, por exemplo, quando estão com suas guias também recebem aquele olhar torto, né? Porque o negro com dread tem um tratamento, o branco com dread tem outro tratamento. Então, tudo isso precisa ser pensado, precisa ser discutido, porque a diferença ela é positiva, ela precisa ser vista de forma positiva. E a escola precisa parar de ver o negro como diferente. Todos nós somos diferentes. Né? Então, acho que é uma ponderação que é bastante importante da gente fazer, mas que é compromisso de todo mundo, que eu sempre gosto de pontuar, não deve ficar a cargo do professor negro, a professora negra,
deve ser uma responsabilidade de todo o corpo docente e das equipes gestoras das escolas. Tá certo, professora Regina, muito obrigada. Eu vou fazer uma pergunta para vocês quatro. Eu não sei ainda, nós temos um tempinho aqui. Assim, a pergunta é a seguinte: ó, diante dessas jornadas de dificuldades, de conquistas também, que é muito importante a gente frisar, qual a mensagem que vocês três deixam para as crianças, juventudes e para os novos educadores? Porque não basta ser um educador, tem que ser um educador que faça a diferença. Qual é a mensagem que vocês deixam? E a gente vai fazer considerações finais daqui a pouquinho, e vocês vão falar sobre o livro, o prêmio e das entrevistas, tá bom, gente? Pode começar, pode ser a Carol, pode ser, Carol? Oi, pode ser. O áudio melhorou? Tá melhor agora? Consegue me ouvir? Tá bom? Tá ok? Eu não entendi muito bem a pergunta, eu acho que é uma mensagem para as crianças, é isso? Para os jovens? Tá. Bom, falando um pouquinho da minha experiência enquanto professora, e que muitos alunos... Professora não, afroprofessora, eu acho que é legal usar esse termo, que os alunos vêm com essas questões, alunos e alunas. Eu acho que a mensagem é que a gente sempre pode viver uma possibilidade histórica, né? Para nós, negros e negras, essa possibilidade histórica é exatamente isso, não pensar como um projeto futuro, na verdade é o agora, né? O exercício da educação como o exercício da cidadania para o agora, né? Sem essa questão de ficar toda hora, não, a gente vai projetar para o futuro. Não, esse futuro, ele é agora, o racismo, ele acontece agora, ele atrapalha muito a nossa vida, ele rouba tempo de vida nosso, sem sombra de dúvida, né? Cria muros, porque atrapalha diálogos significativos, né? Cria muros simbólicos, materiais. A gente tem falado tanto do racismo simbólico, mas não fala tanto do racismo material. Acho que é importante falar isso, eu falo muito isso com os meus alunos. Então, a minha mensagem para eles é sempre essa questão, tinha uma possibilidade histórica, né? E de ter orgulho da nossa cor. Amo minha raça muito pela cor, o que é que eu faço é por nós, por amor, como os racionais. Eu estou nessa linha de raciocínio, né? E sempre pensando nessa rede solidária, que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, que é quebrar silêncios, né? Que é trazer essas vozes negras. Eu acho que o caminho é esse, se não o único, um dos caminhos, com certeza. O único não, mas sempre um dos. Então, para mim é isso, assim, sendo bem objetivo. Genilda, por favor. Eu acho que é importante, enquanto alunos, não se permitirem serem silenciados. Não se permitirem serem silenciados, né? A cultura do outro, a voz do outro, a imagem do outro, não. É que se percebam como pessoas, né? Como pessoas que têm a sua própria cultura, como pessoas que valorizam a sua própria identidade. Então, se percebam enquanto pessoas, enquanto capazes, enquanto espaço na sociedade e não permita que o outro ocupe o espaço que é seu. Porque eu, por muito tempo, permiti, por não entender essas questões e não conseguir encontrar, como a Carol disse, essa rede solidária. Por não encontrar essa rede solidária por muito tempo, eu fui deixando que outros ocupassem o meu espaço. Então, não permitam que outros ocupem os espaços de vocês, não permitam que suas vozes sejam silenciadas. Acreditem e ocupem os seus espaços. Aquele espaço, não que o branco, não que a sociedade branca diz que lhe cabe, mas aquele que você deseja estar. É isso. Professora Regina. Acho que as duas falas contemplam bastante, mas principalmente não deixar de se posicionar, né? Muitas vezes a criança, ela se
se vê como indefesa, tem muitas situações que a criança pequena não entende, e essa é a minha grande preocupação, né? Que as crianças pequenas, elas sofrem muito com racismo na escola, seja aquele por ação ou por omissão, uma negligência, e elas não compreendem o que está acontecendo, né? Então, elas dependem muito do adulto ter essa percepção e acolhê-las. Mas é importante sempre falar para alguém, pode ser em casa, e que esse adulto que ouviu em casa também tenha essa visão de que não é para acontecer, né, nenhum tipo de violência com a criança, nenhum tipo de agressão, de discriminação, e que tem que ir à escola, tem que questionar. Eu lembro de uma situação de racismo que eu sofria na escola, na minha primeira série, eu lembro até hoje que minha mãe foi até lá. Minha mãe é muito tímida, né, Neuza conhece, mas ela foi à escola conversar com a professora, e isso fez muita diferença para mim. Porque, assim, eu não conseguia contar para a professora e sofria com aquilo, e fiquei naquela situação de começar a falar que estava com dor de barriga, dor de cabeça, para não ter que ir para a escola. Né, e minha mãe estranhou e pediu para que eu falasse, insistiu e foi até a escola. Então, muitas vezes a criança precisa de alguém, né, desse adulto que acolha, que perceba que tem algo errado, que pode estar acontecendo uma situação como essa na escola e que marca muito a criança, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado. E, às vezes, assim, a gente vê o nosso colega professor ou professora também tendo alguma atitude e, às vezes, a gente não consegue intervir, mas a gente precisa, né? Não dá para deixar aquela criança sendo violentada, sendo agredida, porque, às vezes, a gente pensa, mas vai passar, né? Mas a violência simbólica, ela deixa marca, né? Muitas vezes ela não se cura, como a violência física. Então, que essa criança possa ter voz, se ela não conseguir se colocar na hora, mas que ela consiga conversar com alguém, e que seja uma pessoa que ouça, que dê, né, o devido acolhimento, e que faça esse enfrentamento enquanto ela não pode fazer por si. E para as crianças mais velhas também, né, os jovens, sempre falarem. Né? Então, se a escola não está te contemplando, se a escola não fala sobre você, se a escola não te contempla, você precisa falar. Né? Os estudantes podem se organizar, então, independente da escola ter grêmio ou não, os estudantes podem se organizar em coletivos independentes, com seus pares, articular várias ações. Né? A gente tem algumas histórias positivas de escolas que têm feito essa iniciativa, né, de alunos que têm tido essa iniciativa, e acho que vale muito a pena, né, porque isso beneficia esses estudantes, que eles vão levar para a vida, mas também beneficia os estudantes mais novos dessa escola, que também vão ser beneficiados, também vão seguir esses exemplos, e esses alunos acabam sendo referências, né, que essas referências são muito importantes na nossa vida. Muito obrigada, professora Regina. Bom, a gente vai fazer o seguinte agora, né, professoras? Vocês vão fazer considerações finais de vocês. A Carol tem um livro, né? Um lançamento de um livro, porque nós temos, nosso tempo já está acabando, então, umas considerações finais assim, um pouco mais encurtadas, por favor. Carol, quiser começar, pode começar, Carol. Eu gostaria de compartilhar a imagem do livro, tentar o mais rapidinho possível para não atrapalhar. Eu compartilho com vocês. Na opção inteira, você dá a opção de compartilhar. Não está dando a opção de compartilhar no seu computador. Vocês estão com algum problema? Eu não estou conseguindo compartilhar. Isso aqui é rapidinho, né? Porque era só a imagem, mas eu não estou conseguindo compartilhar, não. Bom, ele não está dando a opção. Só deixa eu compartilhar o áudio. Bom, de considerações finais, eu só tenho a agradecer esse espaço de acolhimento, agradecer muito a professora Regina, que eu sempre tenho a oportunidade de aprender muito com ela. Eu fico muito feliz com o convite. O nosso livro vai estar disponível para vocês lá na página, que é o livro Mulheres Negras, Professoras de Educação Física. A gente tem
participação da professora Djamila Ribeiro, no prefácio do livro, e da professora Animalina Gomes, no pós-fácio do livro. Nós somos 16 afro-professoras de educação física, e é um livro muito bonito, a gente já se emocionou muito com esse livro, já apresentando artefatos, cultura negra. Então, é exatamente esse processo de relato mesmo, de narrativas de escrita por nós, negros e negras, a respeito da educação física, né, desse processo de entrar na educação física e de transformá-la, que é uma área riquíssima, que é uma das poucas que falam sobre o corpo na escola, e é inaceitável que não falam sobre o corpo negro, né? Até porque a maioria dos alunos são negros, nós somos 56,4%, né? Nós somos um Brasil africanizado, e as pessoas precisam aceitar isso. Como diz a Lelinha, a gente já deu a rasteira na sociedade há muito tempo. A sociedade brasileira não se conectou ainda nessa, né? E ainda tem essa mania de buscar uma identidade nacional presa no outro, querendo construir um Brasil com Z, europeizado, cheio de conversas. Até quem não é negro, a pessoa que se sente branca, ela também se perdeu nesse outro. E aí fica difícil a gente florescer esse orgulho nacional, né? Porque é essa tentativa de tirar a gente da cena, né? Tirar esse Brasil africanizado. Então, essas são as minhas considerações finais. A luta continua e é isso. A gente está junto aqui, tudo junto, para mudar essa educação, se Deus quiser. Tá bom? Ele quer ser. Obrigada, Carol. Genilda, por favor, professora Genilda. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando, aprendendo. Regina dispensa comentários, ela sabe. A Carol já havia assistido um pouquinho a Carol em um outro espaço. Eu também desconhecia essa questão da educação física, conheci mesmo vendo a Carol no outro espaço. E eu acho que é essa rede que nos faz crescer, essa rede que nos impulsiona, né, a levar adiante essa luta na sociedade. E enquanto educadora, eu estou na condição de aprendente, cada ação, cada dia, cada busca para mim tem sido assim importantíssima. São erros que a gente vai cometendo durante o percurso, e durante esse mesmo percurso a gente vai entendendo, vai reaprendendo, vai reconstruindo e se reconstituindo. Então, a gente precisa, enquanto educador, ter essa disposição, não apenas a disposição institucional, mas essa disposição de educador, de pessoa, de luta, de combate ao racismo, de combate a todo tipo de violência, a todo tipo de preconceito, ao machismo, e a ajudar os nossos estudantes a enxergar e a começar a construir uma identidade baseada na sua história e não na história que o outro contou sobre ele. Muito obrigada pela oportunidade. Professora Regina, por favor. Bom, então, da entrevista foi bem sintético, né? A gente conversa por uns 15 minutos, aparece em 2 segundos, né? Mas foi uma reportagem que teve bastante repercussão sobre a educação antirracista no Jornal Nacional, e que teve um retorno muito positivo, porque, assim, até meus alunos da educação infantil assistiram e começaram a mandar mensagem, mandar áudio dizendo que tinham visto, e é interessante porque muitas pessoas acabavam tendo contato com a matéria e tendo uma grande dimensão, porque foi uma fala sobre o racismo na escola, né, o papel da escola no contexto do racismo, para construir este outro modelo de educação, né, que está em construção, podemos dizer assim, e a gente faz muitas conexões, né, tem pessoas que estão pesquisando a mesma coisa em outros lugares, em outras escolas, assim, a escola próxima à sua, e de repente você pode fazer uma conexão, fazer uma troca muito positiva, né, então isso foi bem significativo. Visibilizar o trabalho até para a comunidade em que eu trabalho mesmo, porque a gente tem contato com muita gente, mas trabalha com algumas crianças, né, então muitas pessoas acabaram dando mais visibilidade, e eu acho que isso acaba valorizando o trabalho que é realizado, que muitas vezes é
menosprezado por algumas pessoas que querem minimizar a questão racial. Então, acaba dando mais força, né? Publicação de livro, de artigo, reportagem. Então, tudo isso acaba dando mais visibilidade e reconhecimento para a proposta, né? E como considerações finais, eu quero só agradecer essa oportunidade. Eu achei muito bacana essa tarde, muito positiva, muito produtiva, e que todas as pessoas que assistiram, que vão assistir posteriormente, consigam levar isso para a sua vida de alguma maneira. Tem filho em idade escolar? Comece a cobrar dessa escola, né? Tem conteúdo sobre questão racial? Tem história da África? Tem história do Brasil abordando a questão do negro? Porque essa é uma responsabilidade, porque às vezes as pessoas pensam, eu não estou na educação, eu não posso fazer nada. E pode sim, né? Qualquer pessoa pode ser membro do conselho de escola, e o conselho de escola também é uma instância bem representativa e bem expressiva, que pode opinar nas decisões da escola, pode questionar os projetos. Então, tem muitas maneiras de quem não é educador ou educadora também participarem e se engajarem pela educação antirracista. Então, é importante, cobre da escola do seu bairro, cobre da escola do seu filho, da sua filha, que isso seja pauta, né? O que vocês estão fazendo sobre a questão racial? Seja escola pública ou seja escola particular. Tem até um movimento agora acontecendo, né? Uma liga de pais antirracistas de escolas particulares, essas escolas particulares de elite que a gente conhece, e eles estão se mobilizando para cobrar ações da escola, para que essas escolas tenham mais estudantes negros e que também tenham temas, né, pautados na educação antirracista. Então, isso é muito positivo, é algo que a gente não tinha visto acontecer. Então, temos que aproveitar que o tema está aí sendo bastante visibilizado e trabalhar o quanto mais, né, para que não seja só algo passageiro, mas que seja algo que seja de fato implementado nas escolas e assumido pela direção, pelo corpo docente de todas as escolas, tá? Então, muito obrigada, Negracinha, as colegas aqui da live, Neuza pela mediação, e uma ótima tarde a todos. Bom, gente, primeiramente eu fiz essa boneca aqui em homenagem a vocês. Ela é uma super heroína negra, tá bom? Essa aqui é para vocês, essa boneca, tá bom? Quero também aqui agradecer a professora Genilda, professora Carol, professora Regina. Foi mais uma live com o título As Mestres com Carinho, a importância do papel dos educadores na sociedade. Tenho muito a agradecer a vocês e muito obrigado pela gentileza de estar participando da nossa live. Mais uma live de jubileu de 25 anos da Negracim, existência, sempre. Isso aqui são vocês, tá bom? Essa menina aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. E essa foi mais uma live da Negracim. Boa tarde. Esse livro aqui é um livro de 2017. O e-book está gratuito, vou colocar lá na página também do Negracim. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Uma boa tarde, gente. Muito obrigada. Tchau, boa tarde.